Pode sentar-se. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Irmãos, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo, a que fostes chamados para formardes um só corpo, reine nos vossos corações. Mostrai-vos também reconhecidos. Tudo o que fizerdes, seja por palavra, seja por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, fazei-o boamente, de boa vontade, como quem o faz para o Senhor e não para os homens, na certeza de que do Senhor haveis de receber o galardão da herança eterna. Servi a Cristo, o Senhor. Podem ficar em pé. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, tendo Jesus chegado à terra da sua naturalidade, começou a ensinar na sinagoga, e de tal modo que todos, cheios de espanto, diziam uns para os outros: de onde lhe vem toda esta sabedoria e milagres? Pois não é este o filho do carpinteiro? E não se chama a mãe dele Maria? E não são os seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não vivem entre nós as irmãs dele? De onde é que então lhe vem tudo isto? Sentiam-se desorientados a seu respeito. Jesus, porém, observou-lhes: só na sua terra e no meio da sua família é que um profeta é tido em menos. E por causa da incredulidade daquela gente, fez lá poucos milagres. Podem sentar-se. Celebramos, meus amados irmãos, com muita alegria, a festa de São José Operário, abrindo o mês de Nossa Senhora, festa esta que foi instituída pelo Papa Pio XII, 1955. São José Maria Escrivá, naquela ocasião, ficou muito feliz com a festa instituída pelo Papa, porque ele considerava que a partir daquele dia era como se a igreja, e de fato era, oficialmente a igreja canonizava o valor divino do trabalho, colocando para todos os cristãos São José como modelo do bom trabalhador, do fiel trabalhador, do homem e da mulher que fazem a vontade de Deus, se santificam através do trabalho digno. É a canonização do valor divino do trabalho. No final, eu vou considerar aqui ainda com São José Maria Escrivá como santificar o trabalho, né? Mas agora nós ouvimos o Evangelho, né? Todos ficaram admirados de ver a sabedoria de Jesus, porque era filho de um carpinteiro. Vamos considerar que é algo exclusivo, único do Evangelho para identificar José, o carpinteiro.
como se fosse, de alguma maneira, menosprezando a sua dignidade. Claro, era como se fosse algo indiferente ou não tão importante. Mas vejam que nosso Senhor, Ele vai dizer, que Ele, como profeta, não é bem recebido na sua terra, onde Ele fez poucos milagres. Mas eu achei muito bonito o que nosso Senhor fala aqui. Jesus, porém, observou-lhes: só na sua terra e no meio da sua família é que um profeta é tido em menos. Mas nosso Senhor é um profeta, Ele não pode ser tido em menos. E por que não pode ser tido em menos? Porque Ele era filho de São José, filho de um carpinteiro, que tem toda a sua dignidade, enquanto São José, nós vamos considerar aqui com o Papa São João Paulo II, foi um homem que justamente mostrou para nós a dignidade do trabalho, o valor, portanto, daquilo que pode nos levar para o céu, que o trabalho, de fato, não é um fim em si mesmo, não é porque nós somos viciados em trabalhar para se obter a remuneração, mas é porque é um meio para se obter a vida eterna, é um meio para se chegar à santificação, é um meio para que nós possamos crescer no merecimento, para alcançar a alegria do céu, alegria proporcional ao amor, à diligência que nós tivermos no nosso trabalho, a paciência com que nós lidarmos com as circunstâncias adversas, porque de fato o trabalho muitas vezes pode ser pesaroso, pode ser cansativo, pode ser uma provação, pode ser um meio de purificação, pode ser um meio em que nós exerçamos, portanto, aquele trabalho diário de carregarmos a cruz por amor a Jesus Cristo. Porque vejam, aqui é preciso considerar que de alguma maneira o trabalho acaba sendo para nós, feridos do pecado original, um castigo. Mas nós temos em Cristo a redenção, de tal maneira que o trabalho não é mais um castigo, é sim um meio para glorificarmos a Deus e exercermos a caridade, conforme fala São Paulo: revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Portanto, que dignidade tem um trabalho, e que exemplo é para nós São José, quando ele na verdade fez tudo isso, e até mesmo também se sujeitou a esta punição, porque São José era ferido do pecado original, mas na companhia de Nossa Senhora, na companhia de Jesus, ele também foi redimido e santificou, portanto, este instrumento de degrau para chegarmos ao céu. E ele, portanto, soube alegrar-se, soube ter paciência, soube ter, sobretudo, caridade. E o seu trabalho era exercido com diligência, não só pelo amor ao trabalho em si, mas, sobretudo, pelo amor que ele tinha a Nossa Senhora e a Nosso Senhor. O Papa São João Paulo II tem uma exortação apostólica, Redemptoris Custos. Ele escreveu em 1989. Estava fazendo 100 anos da encíclica do Papa Leão XIII, Quamquam Pluries, que o Papa escreveu em 1889, Essa encíclica também até tenho aqui um trecho, mas para não me prolongar muito, eu vou me ater apenas ao Papa São João Paulo II, quando ele fala que o trabalho é a expressão do amor. Que coisa mais linda o que fala o Papa aqui. Expressão do amor. A expressão cotidiana deste amor na vida da família de Nazaré é o trabalho. Olha o que disse o Papa: a expressão de amor na vida cotidiana de Nosso Senhor, da Virgem Santíssima e de São José é o trabalho. O trabalho é a expressão do amor no cotidiano. Só isso bastaria, para nós entendermos como que o trabalho, portanto, é importante, é valioso. O texto evangélico especifica o tipo de trabalho
mediante o qual José procurava garantir a sustentação da família, o trabalho de carpinteiro. Meio pelo qual Deus lhe deu para ele sustentar a família sagrada de Nazaré. Para Jesus, este período abrange os anos da vida oculta. Quando o evangelista São Lucas fala, por exemplo, lá no capítulo 2, depois Jesus desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Aqui estamos considerando a obediência de Jesus durante a sua vida oculta. Talvez aí, por quase 20 anos, em que Jesus vai exercer o trabalho também com São José, na submissão, na obediência, como se Jesus tivesse que aprender com São José a se santificar também pelo trabalho. Esta submissão, diz o Papa, ou seja, a obediência de Jesus na casa de Nazaré, é entendida também como participação no trabalho de José. Aquele que era designado como o filho do carpinteiro, de forma pejorativa, tinha aprendido o ofício de seu pai putativo. Se a família de Nazaré, na ordem da salvação e da santidade, é exemplo e modelo para todas as famílias humanas, também, de maneira análoga, é modelo pelo trabalho de Jesus ao lado de São José carpinteiro. Obviamente que ninguém duvida que nós temos como modelo de família a Sagrada Família de Nazaré, mas podemos considerar aqui como modelo também daqueles que trabalham, diz o Papa. Na nossa época, diz o Papa, a Igreja pôs em realce isto mesmo, também com a memória litúrgica de São José Operário, fixada no dia 1º de maio. Ele faz menção aqui à instituição da festa pelo Papa Pio XII, que a Igreja está se preocupando nos dias de hoje, para que o homem também veja Jesus, Nossa Senhora e São José, a Sagrada Família como um modelo do bom trabalhador. Até porque, de fato, o Papa teve a intenção, em 1955, santificar uma festa, digamos, uma data, melhor dizendo, que já existia, que era apenas uma data civil, que inclusive já estava sendo instrumentalizada pelos comunistas, desde o início da Revolução Comunista, no início do século XX, de tal maneira que esta festa instrumentalizada pelos comunistas era um meio de colocarem os homens no caminho da subversão, do trabalho pelo trabalho, porque quando não se crê em Deus, o homem é apenas uma matéria e não tem alma. Quando não se crê na eternidade, o trabalho acaba sendo, portanto, um meio materialista apenas de se fazer aqui na terra a felicidade. E aí, naquela circunstância, até fazendo aqui um parênteses, os cristãos invocaram muito São José como o terror dos demônios, de tal maneira que São José, a sua devoção, ele como modelo do trabalhador, pudesse assim se opor a esta investida dos socialistas. E nós sabemos que de fato esse mal se espalhou, e nós às vezes corremos o risco também de perdermos o foco e não olharmos mais a Sagrada Família de Nazaré como modelo, e de não olharmos mais São José também como exemplo. E aí segue o Papa João Paulo II, juntamente com a humanidade do Filho de Deus, ele foi acolhido no mistério da encarnação, como também foi redimido de maneira particular. Ele está falando aqui de São José, que claro que a encarnação é um mistério da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assume a natureza humana, porém com a participação de São José, no sentido em que ele foi pai adotivo de Jesus, e ele ali
encarnou-se também na obra redentora, quer dizer, participou com Cristo através do trabalho para redimir o mundo com Cristo, unido a Cristo nosso Senhor. Graças, não é, ao seu banco de trabalho, imaginem só São José com as horas de trabalho, junto do qual exercitava o próprio ofício, né, juntamente com Jesus. José aproximou o trabalho humano do mistério da redenção. Então aqui está também para nós, né, um motivo para nós nos animarmos. Nós devemos sim trabalhar, porque sabemos que é um modo pelo qual nós nos redimimos, e também nos purificamos, reparamos os nossos pecados. Obviamente, se realizarmos o nosso trabalho com paciência, com caridade, por amor a Deus, com reta intenção, não nos deixando levar pelas concupiscências, que muitas vezes a avareza, o orgulho, a vaidade podem afetar a santificação daquilo que nós fazemos. De modo que a redenção, vejam, passa por Jesus necessariamente, enquanto Ele é Deus, mas passa por José, não só porque ele foi redimido na paciência do trabalho, enquanto também ele ofereceu o trabalho para a redenção do mundo. E a redenção do mundo, portanto, passa por nós necessariamente, porque nós podemos nos unir a Jesus nesta obra e também a São José. No crescimento humano de Jesus, porque ele crescia em sabedoria, em altura, né, em estatura, crescia em graça, Jesus teve uma parte notável, né, na sua maneira de viver. Essa parte notável, esse modo característico de Jesus, podemos considerar como uma virtude, que se chama a virtude da laboriosidade. A virtude da laboriosidade. Porque o trabalho é um bem do homem que transforma a natureza, claro, porque nós aperfeiçoamos aquilo que fazemos, e também porque o trabalho, em certo sentido, faz do homem mais homem, né? Mais homem. Então nós somos mais homens, verdadeiramente homens, enquanto exercemos a nossa dignidade de trabalhadores e transformamos, porque a natureza em si é como se Deus nos desse como um dom para nós a aperfeiçoarmos. E o mundo, num estado de aperfeiçoamento, vai atingindo, portanto, o fim último pelo qual ele foi criado, através do trabalho digno, claro, exercido segundo a vontade de Deus. Aqui, sem dúvida nenhuma, quando o homem se torna um construtor, alguém que coopera na construção do reino de Deus. Isso supõe, portanto, a santidade, supõe a fé, supõe a caridade, supõe a obediência a Deus, supõe o serviço a Deus, que nós podemos sim fazer tudo, quer palavras, quer obras, como disse São Paulo aos Colossenses, fazer tudo em nome de Jesus Cristo. Então nós também crescemos cada dia, como Jesus, na sabedoria. A altura depende, né? Mas do ponto de vista espiritual, crescemos em estatura e em graça. Muito bem. A importância do trabalho, finalmente, né, na vida do homem, exige que se conheçam e assimilem todos os seus conteúdos para ajudar os demais homens a aproximarem-se através do trabalho de Deus, aproximarem-se mais de Deus, Deus Criador e Redentor, porque você não trabalha sozinho, você tem a sua família, e olha como que a dignidade do trabalho em família ou em qualquer outro lugar pode servir para o bem dos filhos, para o bem dos irmãos, para que todos conheçam mais a Deus, possam também servir e conhecer a Deus e amá-lo, né? Obviamente,
aqui nós devemos entender que nós somos instrumentos, portanto, através do trabalho, de santificação para os outros. E aí todos podem participar nos desígnios salvíficos de Deus para com o homem e para com o mundo. E mais, o Papa ainda diz que através do trabalho podemos também nos aprofundar numa vida, numa amizade com Jesus Cristo. E por que não com São José, modelo dos trabalhadores? E aí diz o Papa, São José é o modelo dos humildes, que o cristianismo enaltece para grandes destinos. Então não importa qual seja a sua profissão, você tem um grande destino e Deus te destinou, antes de tudo, para ser humilde e reconhecer que o trabalho é um dom de Deus e olhar para São José como modelo e aprender com ele a caridade, a paciência, a obediência. Portanto, é a prova de que para ser bons e autênticos seguidores de Cristo, não se necessitam grandes coisas, mas requerem-se somente virtudes comuns do dia a dia, humanas, simples e autênticas. Isso é importantíssimo. Aqui está um autêntico, um bom seguidor de Cristo, quando faz coisas por amor, mesmo que sejam pequenas, humildes, simples. Então, para concluir, São José Escrivá, ele dizia uma frase aqui: para um católico trabalhar, tem uma vírgula. Para um católico, trabalhar não é apenas cumprir tarefas, mas trabalhar é amar, é exceder-se alegremente e sempre no dever e no sacrifício. Preste atenção na palavra, exceder-se, quer dizer que nunca é o bastante, Que se a gente parar para pensar e fazer um exame de consciência, às vezes nós estamos apenas viciados em cumprir tarefas, mas falta aquela reta intenção, falta a caridade, falta o amor, falta a paciência, portanto falta amar, falta alegrar-se, falta, portanto, ter a consciência, de que trata-se de um sacrifício, de uma oblação, ou até mesmo de uma oração. O trabalho é uma oração santificada quando nós oferecemos para Cristo. E aí vem, que São José Maria, ele fala, os 3 pequenos conselhos para o trabalho. Primeiro, emprega estes santos expedientes humanos, entre aspas, que te aconselhei, para não perderes a presença de Deus durante o trabalho. Que santos expedientes são estes? Atos de amor, atos de desagravo, comunhões espirituais, olhares à imagem de Nossa Senhora, ao crucifixo. Então, o primeiro conselho é transformar o trabalho em oração e de vez em quando oferecer preces ejaculatórias. O segundo, você não precisa ser um super-herói, um Hércules, basta cuidar de finalizar as suas tarefas e fazê-las bem feito. O heroísmo do trabalho está em acabar cada tarefa, que também é um desafio, começar e concluir. Um grande defeito que nós temos é a inconstância. Finalmente, santificar o trabalho envolve ajudar os colegas do serviço. Quando tiveres terminado o teu trabalho, faz-o do teu irmão, ajudando-o por Cristo, com tal delicadeza e naturalidade
que nem mesmo o favorecido repare que estás fazendo mais do que a justiça te pede. Isso sim é fina virtude de filho de Deus. E que São José então nos dê a graça, de assim santificarmos o nosso trabalho cotidiano. Podem ser pequenas coisas, coisas simples, mas que sejam feitas com um grande amor a nosso Senhor e também com uma grande alegria e paciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.